gente, bem-vindos a mais um Diário Científico. Como assim, Vitória? Prazer. Pra você que não me conhece, eu sou a Vitória, eu faço biomedicina na FRJ faz 2 anos já. E eu tive que voltar pro estágio, estou compartilhando como estão sendo meus dias de estágio. Cada pós-dia de estágio, estarei aqui gravando pra vocês. E aí, hoje, mais um dia, estou aqui bebendo meu capo, porque eu cheguei quase agora em casa. Olha, bagunça de quem ficou o dia todo na rua, gente, olha. Mas não é culpa do estágio. Quer dizer, mais ou menos, porque eu fiquei a partir da manhã até umas 3 horas da tarde lá. E aí, fui pro shopping e cheguei tarde, gente, olha. Vamos lá, Vitória, como foi seu dia hoje no estágio? O que eu tinha programado pra fazer hoje? Eu falei no último diário, né? No último diário eu falei pra vocês que hoje era programado a gente dosar a proteína. Dosar é assim, né? Descobrir quanto de proteína tem, a concentração de proteína presente naquela amostra de urina, que a gente chama de proteinúria. É o nome do experimento, assim, proteinúria, quanto de urina tem. Não é o nome do experimento. O nome do experimento é o método de Lowry, que a gente faz uma curva, né? Ai, é isso, gente, vamos lá. Então, o que eu tinha que fazer hoje? Descobrir dosar a proteína na urina dos camundongos que a gente colheu hoje também. Então, a gente ia ter que colher a urina, como assim? Eles ficam numa gaiola, e aí eles, né, urinam e a urina cai num potinho. A gente pega esse potinho e a gente pega o pipeta, não, chip, ó. Gente, são 11 horas da noite, vocês me ajudem. A gente pega a pipeta e a gente puxa assim e bota num ependorfinho que tem uma medição. Mas essa pipeta também tem medição. Então, a pipeta que a gente pega é de 1000 microlitros, ou seja, de 1 ml. Entendeu? E aí, então a gente puxa e vê, tem 1 ml, tem menos de 1 ml, tem tanto. E a gente escreve quantos ml tem na urina. Por que isso é importante? Porque a gente estuda o rim. A gente estuda, na verdade, esses camundongos não são meus, né? Eu falei que meu projeto ainda não começou. Esses camundongos são do cara que tá me orientando, um querido, maravilhoso, que ele induz subacaia, ou seja, ele induz uma injúria renal aguda no estado subclínico. Ai, Vitória, eu não tô entendendo nada. Vou te explicar, mas se você não quiser, pula um pouquinho esse vídeo. É o seguinte, tem uma condição clínica que é injúria renal aguda, que é caracterizada por diminuição da taxa de filtração glomerular, aumento de creatinina e diminuição da diurese do paciente. Só que tem um estágio que é detectado não por esses fatores, mas por outros fatores, entendeu? Mais minuciosos, assim, que é chamado de subclínico, entendeu? E aí a gente estuda esse modelo de doença, injúria renal aguda no estado subclínico, para estudar mais isso, que não é algo muito descoberto ainda, muito sabido. Então, os animais dele ainda não foram induzidos, eles são animais saudáveis, são tranquilos, então eles deviam estar bem, mas... não, acho que esses animais já... Não, eles ainda não foram induzidos, beleza. E aí, a gente tem que saber quanto que eles estão urinando, né, normalmente, para depois saber o que mudou, né, depois que a gente começar a induzir essa injúria neles. Então, qual era o planejamento de hoje? Pegar essas urinas e dosar a proteína presente nelas. Só que a gente ficou na parte do pegar essas urinas, limpar as gaiolas, trocar eles para outro tipo para uma caixa, né? Então, é uma gaiola que eles ficam quando a gente precisa dosar urina, quando a gente precisa pegar a urina, a ração, quanto que eles comeram, né? Descobrir essas coisas. Mas depois a gente coloca eles numa caixa, que também tem ração e água, mas é uma caixinha mesmo, é uma caixa. É uma caixa não fechada em cima, porque em cima fica a ração e a água e tal, mas é uma caixa e lá é uma gaiola mesmo. Porque na gaiola você consegue pegar o xixi, né? Na caixa não, o xixi fica lá não fica lá, porque tem um negócio que absorve. Mas é isso, gente, muito detalhe. Mas se vocês quiserem, eu falo. Se vocês gostarem que eu fale também, eu falo. Mas é isso. Isso, a gente ficou na parte de cuidar dos animais. A gente pegou, né, pegou as urinas, trocou, botou no pendorf, né? Um pendorfinho é um negocinho... Não sei se eu boto uma foto aqui. E aí a gente botou no pendorf e depois subiu. Só que a gente teve que limpar lá, trocar de gaiola e botar as coisas pra lavar. Não lavamos, mas botamos pra lavar. Aí, beleza, a gente subiu e agora, antes disso,
Antes disso, a gente teve que preparar todas as soluções pra gente fazer os experimentos. Então, a gente teve que preparar BSA, SDS, a gente teve que preparar, tipo, várias coisas que a gente ia usar no experimento. Então, já teve o antes disso, preparando as coisas. Mas até que a gente desceu na hora certa. Só que a gente acabou... a hora certa era tarde já. E aí a gente foi, demorou tipo 1 hora lá embaixo, subiu, e aí agora tinha que centrifugar essas urinas pra tirar toda a substância que a gente não queria. Então, se tinha cocôzinho, se tinha, sei lá, alguma coisa, entendeu? Porque a gente não quer, a gente quer só urina, entendeu? Então a gente centrifuga pra isso tudo descer, formar um pelletzinho, que é um negocinho que fica no fundo do Eppendorf. E aí a gente pega essa urina, né, o resto, e deixa só isso daqui no pellet e a gente troca pra outro só a urina. Pra gente ter só a urina, entendeu? Isso daqui a gente joga fora. E aí a gente tem que fazer esse processo de troca de Eppendorf. Bota na centrífuga, espera 10 minutos. Aí tem que também equilibrar, porque a centrífuga você tem que botar os Eppendorfs de forma que eles fiquem balanceados. Então tem que ter o mesmo ml, entendeu? Gente, isso demora um tempinho, entendeu? Até você pegar o jeito, e eu que já tava há um tempinho sem fazer, depois eu fui pegando o jeito. Mas, entendeu? É um processo demorado. Aí, botar na centrífuga, trocar de Eppendorf, fazer esse processo de colocar na centrífuga e tirar, trocar de Eppendorf. A gente fez umas 3, 4 vezes. E aí, já era 2... Eu terminei 2h50. Aí, o cara que tá me orientando, ele tava lá embaixo limpando as gaiolas, ainda tinha que subir. E o processo mesmo de dosar a proteína demoraria 1h30. No mínimo. O experimento duraria 1h30. Gente, era 3 horas da tarde. Tudo bem que se eu não tivesse mais nada pra fazer, depois eu ia agasalhar, como diz meu namorado, eu ia ignorar e ficaria mais esse tempo. Tudo bem, ia sair tarde de lá, ia pegar mais trânsito, mas beleza, pelo menos eu faria o experimento. Só que eu tinha marcado um negócio depois, entendeu? De lá. E aí, não consegui dosar a proteína, gente. Ele também não. O meu orientador não conseguiu dosar a proteína hoje. Falou que vai dosar amanhã, mas amanhã eu não vou poder ir. Então, gente, é isso. Pelo menos eu peguei mão, tipo assim, peguei mão de Eppendorf, de pegar os animaizinhos, de botar na centrífuga, tirar, fazer umas soluções, entendeu? E ajudei ele. Mas a proteína mesmo, dosar, a gente não dosou, infelizmente. Mas é isso, gente. Esse foi o dia no laboratório. Então, semana que vem tem mais. Semana que vem a gente tem que dosar a proteína. Semana que vem ele vai começar a injetar nos animais. Então, fazer com que eles se tornem o modelo que a gente quer. Se você não lembra do que eu tô falando de modelo, assiste o último vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série, do Diário Científico. Curte pra eu saber que vocês estão gostando. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo e compartilha, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Beijo, minhas redes sociais estão na descrição. Tamo junto. Tchau!